Boa tarde para todos vocês. Sou a pastora Yara da Igreja Arca da Aliança e, como sempre, eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus para a minha vida e para a tua vida. A palavra profética de hoje encontra-se em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1, que diz assim: E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com ele alguns outros dos Amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azarão Tamar, que é em Engedi. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também em toda a cidade de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Então veio o Espírito do Senhor, Xarabassuri Cantalamanai, no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filhos de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. E ao mesmo tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon, de Moabe, se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para destruir e exterminar. E acabado ele com os moradores de Seir, ajuntaram-se uns aos outros. Vou até ler de novo. Ajuntaram-se uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. Deus agiu na vida do rei Josafá, porque vinha muitas nações se reuniram para pelejar contra o rei Josafá. Aqui diz que eram os filhos de Moabe, os filhos de Amon, os amonitas vieram a peleja contra Josafá. Eram várias nações reunidas para virem atacar Jerusalém e Judá. E o rei Josafá, quando viu que se todas essas nações se reunissem e atacassem Jerusalém e Judá, eles iam ser exterminados. Não ia ter condições, porque era uma multidão de pessoas que vinham para atacar ali a nação de Israel e de Judá. O que o rei fez? Ele fez o correto. Ele se colocou em oração e jejum, colocou ali todos para jejuarem e orar. E Deus levantou um profeta. Deus levantou um profeta. E olha só o que o profeta falou. Eu achei bem interessante. Ele disse: Dai ouvidos todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais e nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. E nessa peleja não tereis de pelejar. Parai e ficai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saia ao encontro, porque o Senhor será convosco. Irmãos, tem peleja que a gente consegue, tem lutas e dificuldades que nós conseguimos resolver. A gente luta com a força dos nossos braços e a gente consegue. Mas tem pelejas, irmão, tem luta, tem coisa que se levanta nas nossas vidas, problemas, dificuldades, que é só Deus, só Ele, só o Senhor Jesus é que pode resolver o meu problema e o teu problema.
Quem sabe você está passando uma peleja mesmo, uma peleja, mas uma peleja cerrada mesmo, que você diz: Senhor, eu preciso de socorro. O rei Josafá, ele clamou e pediu socorro ao Senhor. E o Senhor ouviu a oração do seu servo. E ele disse assim para o rei Josafá: nessa peleja não tereis de pelejar. Parai e ficar em pé e ver a salvação do Senhor para convosco. Deus, ele vai na tua frente, poderoso como um guerreiro. E ele vai quebrar as artimanhas do inimigo. Ele vai destruir as fortalezas do inimigo. E ele vai te dar vitória hoje. Quem sabe você diz: pastor, esta palavra é para mim, porque o inimigo tem se levantado de uma forma terrível. Ele veio mesmo para destruir a minha casa, meu casamento. Ele veio para destruir as minhas finanças. Tá um rebuliço muito grande na minha casa. Se isso está acontecendo no teu lar, na tua casa, espere em Deus. Clama, faça que nem o rei Josafá. Proclame um jejum, faça uma oração, reúna o povo e comecem a orar. Porque eu tenho certeza que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando nós estamos em guerra, quando vem, se levanta potestades, principados, dominadores das forças do mal contra as nossas vidas, nós temos que nos colocar na brecha, nós temos que orar, nós temos que clamar. Então o Senhor ouvirá dos céus e sarará a nossa terra. Ele vai vir. Os olhos do Senhor, eles percorrem toda a terra. E Ele está atento à minha oração e à tua oração. Ele está atento às nossas dificuldades, os problemas que a gente passa no dia a dia. E aqui a Bíblia fala, a Bíblia é muito clara. A Bíblia fala aqui que, olha, eu achei muito linda essa parte aqui, ó. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Irmãos, no momento mais difícil, sabe o que aconteceu, irmãos? Eles começaram a louvar. Irmãos, eles estavam ali no momento de guerra. Nações estavam ali e vinham contra a cidade de Jerusalém e de Judá. Nesse momento eles começaram a jejuar, orar e proclamaram ali um louvor, uma adoração. Começaram a adorar o Senhor. Adora o Senhor na beleza da sua santidade. Adore Ele nos momentos de dificuldade. Adore Ele passando pela prova, dando glórias a Deus. Passe pela prova, dando glórias a Deus. Creia no teu Deus, que Ele vai guerrear em teu favor. Faça como o rei Josafá, mandou todos os cantores, os levitas, louvarem ao Senhor. Começaram a louvar, começaram a orar. Estavam todos em jejum, em oração, louvando, clamando ao Senhor. E sabe o que Deus fez? Ele, o próprio Deus, entrou na peleja. E olha só o que aconteceu, irmão. Muito linda essa história, maravilhosa. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram-se uns aos outros a destruir. Entrou um espírito de confusão na mente daquelas pessoas, daquelas nações. E uma nação começou a guerrear contra a outra. E ali, eles foram ali, um eliminando o outro. Eles morreram. Porque quando chegou o povo de Jerusalém e de Judá para guerrear contra eles, olha só o que aconteceu. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão. E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra e nenhum escapou. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que entra na peleja. O Senhor dos exércitos. Ele é o meu Deus. Ele é o teu Deus. Por que temes? Por que você está temendo? Onde está a tua fé? Onde está a tua fé? Você tem um Deus guerreiro, que guerreia por você, que guerreia por mim.
Esse é o Deus que nós servimos. O Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. O mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. Não existe nada impossível para esse Deus. Ele é o Deus imutável. E Ele é o Deus vencedor. Aquele que venceu e aquele que há de vir. Ele é o nosso Deus poderoso. Creia nele. Creia nele. Você diz assim, pastora, a senhora não tem ideia do que eu estou passando. Se você está numa situação como uma peleja como essa que não tem saída, o nosso Deus é a saída. Jesus é a saída. Eu não posso fazer nada por você, mas eu conheço um Deus Todo-Poderoso, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele pode, esse pode resolver. E não tem problema que ele não possa resolver. Quando nós dobramos o nosso joelho, clamamos a ele, choramos na presença dele, entregamos o nosso caminho a ele, as nossas dificuldades, os nossos problemas, e começamos a crer que ele pode fazer todas as coisas. Sabe o que ele faz, irmãos? Ele faz um rebuliço nos céus e na terra. Move céus e terra. Por mim e por você. E ele dá a vitória. E nós temos que confiar que assim como ele entrou na peleja ali naquele tempo com o rei Josafá e deu a vitória para Jerusalém e Judá, ele também pode dar vitória hoje para mim e para você. Não tem nada nesse mundo que ele não possa resolver. Vamos fazer essa oração então? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, eu quero orar agora, Pai, por todos que estão nesse vídeo, Senhor. Quem sabe está passando uma peleja tão grande, Senhor. É algo tão forte, Pai, que eles não têm força, Pai, mais para agir. Eles estão tristes, Pai, estão abatidos, estão fracos. Senhor, então envia anjos de guerra, anjos de poder. Vai nessas casas, vai nesses lugares, Senhor. Entra lá, Pai, faz uma peleja, Pai, porque a peleja não é deles, a peleja é do Senhor. Pai, aqueles que te servem, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que depositaram a sua fé em Ti, Senhor, que eles possam descansar, que eles possam fazer como o povo de Jerusalém e de Judá. Comece a louvar, comece a decretar a tua bênção. Tome posse da tua bênção hoje. Diga, Senhor, eu creio que o Senhor pode me dar a bênção. Jesus, peleja por esse povo, peleja por mim, peleja por nós. Eu te peço em teu nome, em nome de Jesus, a bênção para esse povo. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida, tua vida, hoje e para sempre. Amém, Jesus! Glória a Deus!